Olá pessoal, boa noite. Quem for entrando aí, me fala por favor como está a qualidade da transmissão, né? Claro, nunca vou deixar de falar isso porque eu preciso saber como vocês estão me recebendo aí. Muito boa noite. Hoje nós iniciamos a jornada da fibromialgia e hoje nós vamos falar sobre o que causa a fibromialgia. Então se preparem aí para uma aulinha de biologia bem gostosa, para a gente falar um pouquinho o que causa a fibromialgia. Então nós temos essa jornada em 3 partes. Hoje é a primeira, a quarta é a segunda e na quinta a gente finaliza, tá? Então nós vamos falar sobre os sintomas, como os produtos Marita nos auxiliam aí, né, no combate da fibromialgia. E vai ser bem legal essa jornada e eu tenho certeza que é um assunto de interesse de várias pessoas. E infelizmente com a pandemia isso pode ter aumentado muito também, né? Então a gente vai falar hoje, começando a falar sobre o que é e o que causa fibromialgia, o que tem sido, né? O que tem vindo de descobertas acerca da fibromialgia. Oi, Ingrid, boa noite, bem-vinda. Miracélia, boa noite, bem-vinda. Gente, tá muito engraçado, mas eu passei um batom hoje que ficou da mesma cor da minha boca. Eu tô de batom, viu, gente? Não tá parecendo não, mas eu estou. Alguém me fala, por favor, como está a qualidade da transmissão, se tá tudo ok. Denise, boa noite, bem-vinda. Denise Pojuca, que delícia, eu amo esse lugar, viu? Sou apaixonada. Lina, boa noite, bem-vinda. Gente, marque as pessoas aqui, tá? Compartilhem a live, compartilhem nos grupos. É um assunto realmente muito importante. E quanto mais pessoas nós pudermos alcançar, e quanto mais pessoas nós pudermos ajudar, né? Principalmente a ter saúde. É realmente muito importante que a gente consiga, né? Atravessar todas as barreiras aí e a tecnologia nos ajuda. Então a gente pode ajudar as pessoas a ter mais saúde e mais qualidade de vida. Então vamos lá. Boa noite, Marina. Boa noite, Zezé. Boa noite, Cecília, direto da Argentina. Então vamos lá. Eu vou iniciar, tá? Para que a gente não delongue, porque nós temos um tempo determinado aqui de live, para que não fique cansativo. Então hoje é a primeira parte da jornada da fibromialgia, que é o que é fibromialgia e o que causa, tá? Eu vou trazer para vocês aqui algo que eu não trouxe ainda sobre fibromialgia, então chamem todo mundo realmente, porque sempre que eu trago um assunto aqui para vocês, por mais que talvez você olhe o título e ache que você já viu, eu nunca trago a mesma perspectiva e nem o mesmo olhar, tá? Porque a ciência, ela está muito evoluída e todos os dias saem novos artigos, novos estudos randomizados e novas informações. Então eu sempre estou trazendo essas novidades aqui para você acerca dos temas que eu trago nas lives, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Venâncio e sou treinadora de produtos Marita Network. E já vou falar para vocês que a fibromialgia também, assim como outras coisas que eu trago, outros assuntos que eu trago aqui, é um assunto que eu entendo muito bem e que eu senti na pele. Senti, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e mais lá no finalzinho da jornada eu dou meu testemunho para vocês sobre a fibromialgia. Então vamos lá, vamos entender, né, sobre o nome fibromialgia. Fibro, né, são de fibras. Mio são músculos e algia é dor. Então, para a gente falar sobre o nome, seria uma dor, né, do músculo, né, de músculos, tendões e nervos, por exemplo. Mas ficaria muito raso,
tá? Mas foi o nome que deram. A maior parte das pessoas, quando começam a sentir os sintomas da fibromialgia, elas procuram um ortopedista porque a gente acha que a dor é ortopédica, né? Articulações nas costas e outras coisinhas mais, não só isso, né? Falando desse jeito parece que é tão simples, mas só quem sente sabe o que é. E a gente sabe que quem sente vai perdendo a vontade de tudo na vida. A gente não quer sair, a gente não quer conversar, a gente não quer ter mesmo convívio social e a gente vai se apagando de tanto que a dor é profunda, de tanto que a dor incomoda, é uma dor realmente incapacitante, né? E não é só dor, tá, gente? Nós temos outros acometimentos na saúde que não somente a dor. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí preparem aí que hoje a gente vai ter uma aulinha pequenininha de biologia, que eu adoro. Então vamos lá. Gente, o que é a fibromialgia, tá? Hoje já se sabe que não é uma doença genética, apesar de algumas partes falarem, tá? Que é uma doença genética, não é uma doença genética. E não é, desculpa, é uma doença genética. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse genético, tá? E não é uma doença emocional, como se falava muito. Apesar de todo fibromialgico, tá, ter um perfil muito parecido de ansioso ou depressivo, ou que tenha síndrome do pânico, né? Algo aí ligado ao emocional, tá bom? E aí o que acontece? Essa questão aí dela ser genética, ela é decorrente de um defeito em vários genes, tá? Que o nome dado é polimorfismo de nucleotídeo único. Alessandra, pelo amor de Deus, o que é isso, tá? Então, ela é uma doença, já se sabe que é uma doença genética, decorrente desse defeito em vários genes, que é esse polimorfismo de nucleotídeo único, tá? Associado à interação com o ambiente, que leva ao desequilíbrio dos hormônios cerebrais e a uma percepção do medo e dor de maneira exacerbada. Tá bom? Então, ou seja, a interpretação do nosso organismo na condição da fibromialgia, ela é feita de maneira anormal. Tá bom? Ela seria considerada uma interpretação anormal com uma pessoa que não sofre com fibromialgia. Então, muito por isso, muitas das vezes, né, a gente sabe, a gente que já sofreu ou quem ainda sofre com fibromialgia, sabe muito bem que realmente a gente é visto pelas pessoas como doido, ou como preguiçoso, ou como hipocondríaco, porque a gente tem hora que não sabe explicar o que está acontecendo. A dor tá na lombar, de repente ela tá na cervical, de repente ela tá na cabeça, mas de repente eu não consigo mexer com as minhas mãos, ou eu olho para as minhas pernas e elas estão extremamente inchadas. E de repente o meu intestino fica maluco, ou ele solta, ou ele prende, mas ele me lembra o dia inteirinho que ele existe, né? E tem outros fatores aí, tá? Então, falando de uma forma que todo mundo entenda, esse polimorfismo aí, né, junto com todos os fatores ambientais, ele vai levar a um desequilíbrio aí dos hormônios cerebrais, tá? E aí o que vai acontecer? É como se o nosso organismo estivesse interpretando tudo o que acontece de uma forma anormal. Ele não está lendo o que acontece de forma normal, tá? Então começa por aí. E aí se preparem que a gente vai começar com a nossa aulinha de biologia, de genética, né? Um pouquinho de genética, tá? Então, a fibromialgia, ela é uma doença complexa, multifatorial, tá? Não é nada simples, não é nada fácil, tanto que existem algumas linhas diferentes aí na questão da fibromialgia. E essa linha que eu estou trazendo para você, gente, no meu ponto de vista, de tudo que eu estudo, de tudo que eu já passei com a fibromialgia e de tudo que aconteceu comigo depois que eu comecei a usar os produtos Marita, é o que realmente tem mais a ver com o que acontece conosco
e o que acontece quando a gente muda o nosso estilo de vida, tá? E usa produtos aí que são anti-inflamatórios naturais, que tem vários bioativos, que trazem vários benefícios para a nossa saúde. Então, essa linha aqui, gente, é a linha que realmente faz mais sentido nisso tudo, tá? E aí, antes de eu entrar nisso aqui, eu quero falar para vocês, quem acompanha aqui as lives, e quem não acompanha, se quiser entender um pouquinho, tem uma live aqui na página sobre inflamação crônica. É muito interessante você ver, para você continuar assistindo a jornada. Por quê? Porque tem tudo a ver, tá, gente? E tudo começa no nosso sistema imune. Ai, meu Deus, Alessandra, como assim? Gente, nosso sistema imune, ele é programado para nos proteger. Gente, só um minutinho. Nosso sistema imune, ele é programado para nos proteger, tá? Então, tudo que entra no nosso organismo, seja pela pele, seja pelo ar, seja pela alimentação, tá? O que que vai acontecer? O nosso organismo, ele tem um sentinela que vai olhar para aquilo e falar: você eu conheço, pode passar. Você eu não conheço. Só que quando ele não conhece algo que entra no nosso organismo, seja pelo ar, pela água, pela comida, tá? E isso vai, ou pela pele, cosméticos, chumbo que tem produtos de cabelo, fixadores de cabelo, maquiagem, isso tudo é estranho para o nosso organismo. Nosso organismo reconhece o que tem nele. Tudo que é natural para o nosso organismo, bioquimicamente, quimicamente falando, ele reconhece. O que ele não reconhece é estranho. Nesse momento, ele ativa o nosso sistema imune, tá, gente? Ativou o nosso sistema imune vai começar a causar uma cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória muitas das vezes acontece e a gente nem sabe que ela está acontecendo. Só que se a gente não tem algum sintoma, ou se a gente não desconfia, isso vai acontecendo a todo momento, e isso vai ficar crônico e sistêmico, ou seja, eu vou estar com uma inflamação crônica no meu organismo, tá? Então, tudo começa no nosso sistema imune, guardem isso. Tudo que eu pego pelo ar, tudo que a minha pele absorve, seja de cosmético, seja de maquiagem, tá? Tudo que eu como é principalmente, gente, tudo que eu como. Por que tudo que eu como? E porque a maior parte de tudo está relacionada à alimentação. Porque a maior carga inflamatória ou anti-inflamatória que nós recebemos é via oral. A alimentação é o que a gente mais coloca para dentro o dia inteiro. Ninguém passa maquiagem o dia inteiro, ninguém passa creme o dia inteiro, ninguém põe laque no cabelo o dia inteiro, mas a gente come o dia todo. Tá? Tem ser humano que come 500 gramas por dia, que já é um volume bom, e tem ser humano que come mais de 3 quilos por dia, que é um volume absurdo, mas dependendo do que a pessoa precisa, ela vai precisar desse volume. Tá? E tem gente que come sem precisar também. Então, quando a gente fala da alimentação, é porque a alimentação ela foi feita para nos nutrir, mas acaba que agora, hoje, a gente tem várias coisas aí, né, que enchem os nossos olhos primeiro, para depois a gente querer experimentar e colocar para dentro. E aí são os ultraprocessados, que são extremamente cheios de xenobióticos, que são substâncias que o nosso corpo ele não entende. Então, tudo que a gente coloca para dentro que o nosso corpo não entende, ele vai causar uma cascata inflamatória para se livrar daquilo que ele considera uma toxina. Tá bom? Nossa, Alessandra, mas é comida, não interessa. Não é comida, não é alimento, tá, gente? Alimento é o que tá na natureza, é aquilo que é fresco, que não tem, né, aqueles absurdos de conservantes, de corantes, né, de substâncias que fazem aquilo ficar palatável, que é super saboroso. Então, tudo vai começar aí, e tudo começa com o nosso sistema imune. Então, guardem isso, tá? Então, tudo vai começar aí no nosso bonitinho do nosso sistema imune. E o nosso sistema imune, tá, gente? Ele é presente no nosso corpo todo. Ele é imenso, ele também é complexo. Não é uma coisa tão simples assim, tá? Então, a fibromialgia é uma doença complexa. Ela é multifatorial. E ela se inicia de forma lenta. A gente não sente.
Ou se a gente sente um desconforto ou outro, a gente acha que é uma enxaqueca, a gente acha que é um cansaço, porque eu tô muito cansada, eu tô muito estressada, meus filhos, minha casa, meu trabalho, minha faculdade, minha escola, né? Eu tô ficando doida, e aí a gente acha ou não dá importância para isso, tá? E é imperceptível ao nível bioquímico, porque acontece no interior das células, tá? E a fibromialgia está intimamente ligada com a depressão e com a fadiga crônica. Guardem isso. Ela vai evoluindo de forma bem lenta, bem silenciosa e vai alterando o funcionamento celular, principalmente ao nível das mitocôndrias. Aí agora, tá? Eu vou explicar para vocês o que é mitocôndria, porque se eu não explicar, vocês não vão entender. E aqui é a aulinha de biologia. Quem gostava de biologia na escola, ou ainda quem gosta de aulinha de, gosta de biologia na escola, vai pegar um pouquinho, tá, gente? As nossas células, elas são cheias de estruturas. E elas são extremamente complexas, apesar de minúsculas, tá bom? E aí, nós temos vários componentes celulares com diferentes funções. As organelas. A mitocôndria é a mais importante das organelas, tá bom? Falando assim, de forma bem simplista, as mitocôndrias são a usina elétrica das nossas células. Sabe quando eu falo que o nosso corpo precisa de energia e ele pega a glicose e leva para a célula? Então, a mitocôndria vai trabalhar essa glicose e transformar em ATP, que é a forma de combustível que ela vai usar, tá? Então, as mitocôndrias são a usina elétrica das nossas células. E elas produzem cerca de 90% da energia gerada no nosso corpo. E tudo, absolutamente tudo que acontece no nosso corpo, contração muscular, cascata bioquímica, regeneração celular, desintoxicação, requer energia. Assim como um carro não anda sem gasolina, álcool ou diesel, o nosso corpo não trabalha sem energia, sem ATP, tá bom? Então, a gente já começa a entender a função das mitocôndrias e o quão elas são importantes, né? Em toda a função do nosso organismo. Não é uma célulazinha qualquer, uma organela boba. Não, não é. Elas são a usina de energia para o nosso organismo. E tudo, absolutamente tudo, depende dessa geração de energia no nosso organismo, assim como qualquer automóvel precisa de gasolina, diesel ou álcool ou energia elétrica para que ele possa se mover, tá bom? E aí o que acontece? Olha só o que acontece. Elas também coordenam a apoptose celular. O que é a apoptose celular? É a morte programada das células, tá? Alessandra, mas por que eu quero que as minhas células morram? Não, eu não quero que elas morram, mas o nosso corpo é extremamente inteligente, né? E durante o nosso sono reparador, que eu já falei isso várias vezes, tá? O nosso corpo tem aquela sentinela lá do sistema imune que vai fazendo a sua vigília ali no nosso corpo, a sua ronda noturna, e ele identifica as células que estão danificadas, com mau funcionamento ou deformadas, tá? Porque algumas doenças ou vírus ou bactérias podem deformar as células. Isso já é um sistema de defesa do nosso organismo para mostrar que aquilo não tá certo e o sistema imune vir e já localizar para matar, tá? Então, o nosso corpo vai lá e marca aquela célula para morrer. E por que nós precisamos disso? Porque toda célula danificada, doente, contaminada que seja, pode causar doenças no nosso organismo, como por exemplo, câncer, tumores, tá? Então, o nosso organismo ele é extremamente inteligente. E a mitocôndria coordena a apoptose celular também. Ela não só é geradora de energia, que por si só já era extremamente importante saber, tá? E a cascata de acontecimentos da apoptose, tá?
inicia pela mitocôndria e toda a energia usada para apoptose também vem da mitocôndria. Então, olha só a importância. E aí, as mitocôndrias, quando estão disfuncionais, ou seja, com algum problema de geração de energia, nós vamos abrir, né, uma janela enorme, um portão, um portal dimensional, né, para quê? Para que o nosso sistema quebre e a gente vai ficar propensos a problemas de metabolismo, de envelhecimento acelerado, de doenças crônicas degenerativas, tá bom? Então, em contrapartida, quando as nossas mitocôndrias estão saudáveis e trabalhando de forma orquestrada, bonitinha, tá? Nós temos uma saúde otimizada e uma maior expectativa de vida, ou seja, mais longevidade. Então, olha só a importância desses bichinhos aí, que são as mitocôndrias, tá? E aí, a partir do momento que nós temos a falência mitocondrial, inicia-se uma série de reações químicas que interferem na produção dos principais hormônios cerebrais, que são serotonina e dopamina. E quais são as funções da serotonina e da dopamina que vão ficar prejudicadas pela falência mitocondrial? Regular dor, regular fome, modular felicidade, prazer, modular o sono, modular memória, modula a parte da libido, tá? Então, o déficit desses hormônios pode ser decorrente de carência nutricional, erro dietético, alterações neuroendócrinas, elevação do cortisol por estresse, genética, poluentes, metais pesados, disfunção intestinal. Tô falando direto aqui de desbiose, né, gente? Excesso de estabilidade do sistema nervoso central, estresse oxidativo, distúrbio imunológico, distúrbio inflamatório, sedentarismo. Tá? Então, isso tudo pode causar essas alterações. Então, por isso que tem que se ter uma visão multifatorial da doença. Por isso que se fala que a fibromialgia é uma doença multifatorial. E esse olhar que eu estou trazendo para vocês é uma nova perspectiva, porque são vários fatores desencadeadores, né? E que trazem consequências bem semelhantes. É um efeito dominó, é um efeito cascata. Então a gente precisa entender isso, tá? E aí eu vou parar por aqui falando sobre a fase 1, que é os sintomas discretos, que muitas das vezes a gente não dá importância. Uma fadiga geral, que a gente não entende o que é aquilo, acha que está cansado, que está estressado. Tensão muscular, tristeza, insônia, medo e raiva, tá? Esses são os primeiros sintomas e discretos que nem sempre a gente dá valor ou entende o que está acontecendo. Mas tudo isso que eu acabei de falar para vocês pode já ser sim sintomas, tanto da parte aí que eu falei para vocês dos neurotransmissores, serotonina e dopamina, causado pelo estresse, pela má alimentação, pelo estilo de vida, pelo estresse oxidativo, né? Ou já pode ser indicativo da primeira fase da fibromialgia. Vou ficando por aqui. Assistam de novo aí, voltem para a mitocôndria para vocês entenderem a importância delas. Assistam a live sobre inflamação crônica para vocês entenderem um pouquinho esse panorama dessa cascata toda que eu estou falando para vocês, que vai levar as nossas mitocôndrias à falência, entendendo por que isso pode acontecer, tá? E quarta-feira eu volto com a segunda parte da jornada da fibromialgia e já começando a trazer para vocês como é que os nossos produtos vão auxiliar no controle dos sintomas e até na remissão dos sintomas aí da fibromialgia, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e até quarta-feira aqui na página às 20 horas.